Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o André, da equipe da Trusted Academy. Hoje nós vamos aqui, como vocês já podem ver aí pelo título do vídeo, falar um pouquinho sobre o Flexbox, um CSS dentro do OutSystems, e hoje nós vamos usar um pouquinho das Flex Properties que o OutSystems UI Framework já nos proporciona, para nós termos aí uma maior condição de posicionar os elementos na tela, uma vez que a gente tiver que executar alguma tarefa ali no front-end. Então agora eu vou passar aqui para o exemplo que eu trouxe para nós. Então nós vamos fazer um banner, esse banner aqui para o nosso cliente, que ele pediu aqui para ter um destaque aqui dos novos produtos dele aqui da linha de áudio. E nos foi apresentado esse layout e nós vamos fazer isso aqui em cima daquela nossa tela de produtos, no que nós tínhamos feito na aula de CSS. Essa tela de produtos, vocês vão perceber que aqui eu alterei alguma coisa do carrossel. Depois eu percebi que era o mesmo produto aqui com várias fotos. Então vamos lá para o OutSystems agora. Vamos para a nossa tela de produtos, ver como é que ela está. O interessante que eu esqueci de mostrar aqui é que o nosso cliente também pediu para essa tela ficar responsiva, esse nosso banner. Então ele foi tratado aqui para os diferentes tipos de navegador. Eu usei uma foto que tinha aqui interna, então não ficou aqui muito interessante, mas a gente pode tentar tratar isso também. Então, essa foi a atualização que eu fiz. Eu coloquei um carrossel aqui para exibir as fotos de cada produto, visto que alguns produtos estavam se repetindo por causa da quantidade de fotos. Então vamos para o que importa. Eu tenho aqui a minha tela, listagem de produto. Então vamos fazer uma análise prévia aqui no nosso cliente pediu o nosso banner. Primeiro de tudo eu tenho uma div aqui, né? Um container aqui com um background ciano aqui. Vamos inspecionar o elemento, vamos ver a cor aqui que nos foi pedido. Então nós temos aqui um background cyan lighter. Temos aqui alguns textos, temos uma estrutura de um container dividido em duas colunas, que são outros dois containers, outras duas divs no caso. E temos empilhados aí um texto que seria ali o assunto do que se trata esse banner. Aqui um título, né? Um subtítulo e uma chamada para ação. Aqui do outro lado nós temos somente uma imagem para ilustrar aqui o assunto e temos algum comportamento aqui. Também vemos uma sombra aqui nessa imagem. Também temos uma sombra aqui mais menor do que na imagem aqui no nosso banner. Temos aqui um botão aqui. Quando nós fazemos o hover aqui, ele também aplica um estilo diferente. Basicamente é isso, a análise. Já conseguimos entender que é uma container com duas containers dentro, fazendo uma linha e duas colunas. Nessa primeira coluna da esquerda aqui que nós vimos aqui, nós temos possivelmente também outros containers para ficar aqui tudo empilhado, né? Fazer o stack. Então temos um container aqui para esse texto, um outro container para esse texto, um outro container para esse texto e um outro container para esse botão. Assim a gente já consegue essa visualização de pilha um em cima do outro. Então vamos começar a desenhar isso no OutSystems. Primeiramente, em cima aqui, vamos colocar um container. Já vou arrastar ele para cima. Então vamos usar algumas classes aqui do nosso sheet do OutSystems UI Framework. Vamos procurar aqui em cores, para ficar mais rápido, Ctrl F, Cyan. Aquele ciano parece que é esse aqui, lighter, né, que nós tínhamos visto. Então já adiciono aqui. Percebemos também que temos um espaçamento aqui, então vamos aqui para spacing. Aquele espaçamento não é base, não é 16 pixels. Vou tentar aqui L ou XL, parece que vai atender. Vou tentar o XL, deve ficar uma coisa mais próxima daquilo. Também vimos aqui que tem uma sombra muito leve, mas tem. Então vamos aqui em Shadows. Vamos pegar uma sombra M aqui, para ver se seria isso. Diria que um pouquinho menos, sombra S, ótimo. Então, vou chamar esse container de banner. Dentro desse container, vou adicionar dois containers para dar o aspecto de duas colunas, né?
Agora a gente vê um problema. Uma container ficou empilhada em cima da outra, porque a div ela tem o comportamento do display block por padrão do HTML. Então o que nós temos que fazer agora é tornar o display desse nosso banner, dessa nossa container maior flexível, para que possa se encaixar um container dentro do outro dos seus flex items, né? Então, tornando esse display flex do container, nós temos os flex items, que são esses dois containers aqui de fora. Aqui em Utility Classes, nós temos as flex properties. E para tornar um display de um elemento, no caso de uma div flexível, nós temos aqui a classe displayFlex. Eu vou copiar ela aqui, vou levar ela lá para o meu container, vou colocar ela aqui na frente. E nós já conseguimos observar que um container agora já está na frente do outro, como a imagem mostra aqui, e não mais um em cima do outro. Então nós temos aqui, pessoal, essa Flex Properties. Nós temos o displayFlex, que é o CSS Attribute Display. Vou pesquisar aqui e mostrar para vocês todas essas. O display. Ele basicamente ele define como vai ser exibido ali os elementos. Igual eu disse, um container, que é uma div, por padrão tem um display block. O block ele cria blocos, né, um em cima do outro. Então agora a gente tornou isso flexível. Eu vou poder manejar isso, configurar isso da maneira que eu quiser. E para eu configurar isso, eu vou usar aqui algumas Flex Properties do OutSystems, que são também os atributos CSS. Nós temos aqui o Align Content, nós temos Justify Content, Align Items, Flex Direction, Flex Wrap, Wrap Reverse e No Wrap. Ou seja, wrap é para ele fazer um embrulho ali de uma coisa. Então imagina, se eu falar que ele vai fazer o wrap, ele vai, quando chegar no final da linha, ele quebra. Ele vai ocupar de acordo com o tamanho do espaço que ele tem. Se eu colocar no wrap, ele vai continuar na linha e vai fazer sem quebra de linha os elementos do item do container. E o wrap reverse, ele vai fazer isso, ele vai também quebrar, só que ele vai colocar os elementos na hora que quebrar ao contrário, ele vai inverter os elementos. Então nós vamos fazer aqui um flex direction, que como o nome já nos faz a sugestão aqui, é da direção, e nós temos duas direções para disponibilizar os itens, que é em linha e em coluna. Ou seja, por padrão, o Flex Direction, ele é row. Ou seja, é uma linha. E isso a gente já pôde observar na hora que eu marquei o Display Flex, que os containers já se alinharam de um lado e do outro. Então, só para ficar explícito, eu vou colocar aqui o Flex Direction Row a nível do nosso container. Nosso container flexível. Ele continua um do lado do outro, como vocês podem perceber. Vou colocar para ele não quebrar. Aqui. Porque até então, só no smartphone, se vocês perceberem, só no smartphone que esse elemento da imagem vai para cima aqui do texto. Então, depois eu vou tratar especificamente do smartphone, essa propriedade Flex Direction, e vou setar ela para column quando for dispositivos de telefone móvel. Vou colocar Flex No Wrap, ok. Então agora eu já garanti que eles vão ficar em linha e eles não vão quebrar um para baixo do outro. Agora eu vou fazer que o Justify Content. O que esse Justify Content significa? Ele significa a organização dos elementos nessa linha. Qual vai ser o espaço que esse conteúdo, né? Como eu vou justificar esse conteúdo nessa linha? Eu vou escolher aqui uma propriedade que ela faz o Space Around. Esse Space Around, ele faz. Eu vou mostrar para vocês aqui, nesse exemplo que eu tenho. Vocês vão entender melhor quando eu digo do Space Around. Aqui. Se vocês percebem, se eu não passo um Justify Content para ele, ele continua exibindo os elementos em uma linha,
percebem que aqui eu tenho, aqui nessa parte, um banner, o nosso banner, que é a nossa container maior. Eu tenho aqui um banner, que é o nosso container maior. Eu tenho aqui à esquerda, como vocês vão ver, uma linha pontilhada aqui em volta desses dois. À esquerda, um outro container que é para o nosso texto. E à direita, o outro container para a nossa foto. Para vocês entenderem, text, image. Ou seja, esses dois aqui. Agora com o Justify Content, o que resta dessa linha ficou um espaço aqui sobrando. Vocês percebem que tem um preenchido aqui em azul? Eu não quero que fique aqui tudo alinhado à esquerda, justificado à esquerda. Igual no Word a gente faz o justificar o texto, né? À esquerda, no centro, à direita. Ou aquele justificado que ele completa o espaço inteiro, só que vai dando espaços entre eles. Então, o Justify Around, ele é justamente esse justificado para pegar o espaço disponível e distribuir entre os elementos. Então, vocês percebem que na hora que eu fizer aqui Justify, vou descrever aqui, Justify Content, Space Around, olha lá, ele pegou aquele espação que estava sobrando aqui à direita da nossa tela aqui, dividiu ele em 3 pequenos pedaços, colocou um pedaço igual aqui, um pedaço igual aqui e o restante entre os elementos. Então ele automaticamente faz isso. E a gente não precisa mais de fazer um float, de fazer um padding de cada lado, porque o DisplayFlex ele cuida disso automaticamente. E eu tenho aqui outras opções também, que vocês podem perceber. Eu posso marcar como centrado. Agora ele cria sempre espaçamentos iguais na lateral e no meio não tem espaço, porque eu centralizei todos os conteúdos no meio do meu display flex, da minha container, do meu flexbox aqui, que é o nosso banner. Eu tenho aqui também space between, que ele vai fazer exatamente ao contrário, ele vai tirar o espaçamento da borda e colocar entre eles, por isso que é between, em inglês é entre. Então nós temos agora o nosso espaçamento todo no meio do conteúdo. Space Evening também com um comportamento bem parecido ali do nosso Space Around. Vocês podem perceber aqui que o Space Around, o espaçamento ficou maior aqui entre os elementos. O Space Evening ele tenta fazer uma proporção maior desses elementos. Então ele vai encaixar mais aqui na lateral, se vocês perceberem, e o meio mais perto do espaçamento da lateral. Não vai estar tão desproporcional. Eu escolhi para a gente usar o Space Around. Acho que ficou um posicionamento muito interessante aqui. Ok? Então agora nós vamos colocar a nossa Flex Property aqui dentro do OutSystems, nosso Space Around, e nós percebemos aqui agora que nós já temos ele disponibilizado, olha. Vocês percebem, tá um mais à esquerda, um mais à direita, esquerda, direita, porém eles estão flutuando ao centro e não encostados no nosso Flexbox Banner aqui, no caso. Então nós temos Flexbox é a caixa com display flexível. E os Flex Items estão dentro, são os itens da box, da Flexbox. Tem itens que chamam Flex Items, que estão posicionados dentro dessa caixa, de acordo com o que a gente marcou aqui. Então vamos evoluir o nosso template, agora que a gente já entendeu o que a gente está usando. Vamos colocar aqui o nosso texto, a nossa imagem. Então dentro de image eu vou fazer um insert de um image. Vou colocar aqui essa foto. Eu já vou pegar aqui o URL dela, pessoal. Essa foto, ela vem aqui na nossa listagem de produtos. Tá aqui, vocês podem perceber. Então, vou colocar aqui a nossa foto como um external URL. Ok. Vou colocar essa foto aqui. Provavelmente ela vai ficar muito grande, do tamanho disso. Daquele tamanho ali que eu mostrei para vocês. Provavelmente a foto vai querer vir desse tamanho, que ela é muito grande. Então aqui no Sheet Set, nós temos Image.
Podemos aqui usar alguma coisa para formatar a nossa imagem, só que nós sabemos que a imagem ela tem um width e um height, é o comprimento e a altura. Então, eu vou vir aqui, vou pesquisar aqui, height, se calhar estava até aqui, ó, height, ok, height e width. Então, eu vou colocar aqui, height, half, metade da altura, e essa VH é uma unidade de medida do CSS que chama View Height. É o tamanho do viewport do seu navegador aqui. Viewport é daqui até aqui da área que está sendo exibida para você. Então nós podemos ver aqui, ó, VH relativo a 1% do tamanho da altura do seu viewport, ou seja, daqui até aqui é 1%. Um VH é 1% desse tamanho que é exibido daqui até aqui. Então, vou colocar aqui nessa imagem, pessoal, agora que nós já entendemos a unidade de medida, o que aquela classe faz, vou colocar ela half image VH. Vou colocar... deixa eu ver uma coisa. Não está arredondado. Tem uma sombra aqui nessa imagem, então vou colocar aqui uma sombra grande, olha, ela dá uma perspectiva aqui de profundidade grande. Vou arriscar aqui, vou colocar uma sombra L. Olha, já deu aqui a perspectiva, olha, interessante. Vou colocar aqui agora os textos, né? Então, como eu disse, vou organizar isso daqui também em outros containers, porque o container, a div já tem um display block, empilha um em cima do outro, então eu não vou criar isso, né? Então são 4. Vou chamar esse de object. Vou chamar esse de title. Vou chamar esse de subtitle. E esse para o bottom. Então, pessoal, corrigindo aqui que eu me confundi, não é object, é subject. Aqui dentro do meu assunto, eu vou colocar um label. Não, melhor, vou colocar um texto, né? Que na verdade aquilo é um texto direto. Esse texto, vamos analisar ele. Ele tem aqui um weight, um peso pequeno, né? Ele faz letras fininhas. Ele também tem um tamanho pequeno da fonte. E ele está todo em maiúsculo. Ou seja, vamos começar então. Fonte. 8. Vou colocar o light, porque ele tem que ser fininho. Né? Beleza. Então, vou colocar aqui agora size. Ele também tem que ser pequeno. Font size S. Small. Já vou mudar o texto aqui. Vamos ver o texto que ele pediu pra gente. É novos fones de ouvido. Então vai ser novos fones de ouvido. Ouvidos? Epa, eu acho que é ouvido. Isso aqui deve ter passado batida aí o português. Desculpa aí, pessoal. E aí eu quero colocar também todas essas uppercase. Aqui, ó, text transform uppercase. Eu tenho aqui text uppercase. Uppercase, olha só o exemplo. Ele faz tudo para o maiúsculo. Lowercase, tudo para o minúsculo. Capitalized e elipses. Ou seja, capitalizado é ficar a primeira letra maiúscula de tudo. E o uppercase é tudo grande. Então, aqui no caso eu quero uppercase. Correto. Beleza. Novos fones de ouvido. Olha, legal, né? Já temos aqui o nosso... Falta o quê? Falta colocar cor branca. Então, vou colocar aqui, ó. O branco aqui no OutSystems, ele chama de Color Neutral 0.
neutral. Aí ele tem aqui text neutral 0. Isso mesmo. Então, já que todo o meu texto está branco, eu tenho aqui o texto, né? A caixa que guarda todo o texto, eu vou colocar aqui o branco para todos. Ok? Tenho aqui uma margem dessa div para essa div. Já vou também colocar aqui um texto só para a gente ver ali o espaçamento. Pessoal, então estão percebendo como é que é feita essa análise? É ponto a ponto. Eu tenho um problema maior. O problema maior é criar o banner. Vou destrinchar isso em problemas menores. A mente do programador em ação. Então, pronto. Olha, o banner, ele é uma linha, são duas colunas. Como é que eu organizo as colunas? Sei do display flex, sei o que é as flex properties. Não gravei elas, não precisa de gravar. Temos aqui o nosso documento. Agora eu preciso de fazer o quê? No meu item aqui da minha flexbox da esquerda, nessa minha container da esquerda, preciso de alinhar ali em cima. Opa, já sei que a div tem esse comportamento. Vou usar uma div para cada. É tudo branco, é maiúsculo, a letra é pequena, é fina, tem um espaçamento aqui de uma coisa para outra. Então, tá vendo esse nível de aperfeiçoamento do raciocínio aqui, do jeito de pensar? É isso que é importante, pessoal. E aqui vamos voltar então para o exercício, depois desse breve explicação. A experiência incrível de áudio, né? Experiência incrível de áudio. Ok. Lembra aqui do uppercase? A gente viu que tem o teste capitalize. Vamos colocar ela aqui. Tá com algum bug aqui do OutSystems? Que quando eu adiciono ali alguma coisa para transformar o texto, ele gera um novo text ali. Mas não tem problema, a gente copia e cola. Vamos colocar aqui a nossa margem. Colocar uma margem grande. Porque com o nosso texto pequeno, essa margem fica excessiva. Mas o nosso texto é grande. E o maior texto que eu tenho aqui é o display. Olha, ele tem 36 pixels aqui pro nosso desktop. 34 pixels para tablet, 32 pixels para o smartphone, com line height de 1.25. Para dar esse nosso aspecto aqui. Já aumentou o texto, né? Só para não ficar ali aquele textinho sobrando, eu vou quebrar aqui o texto do mesmo jeito que ele está ali. Olha assim, o nosso resultado já está se aproximando aqui, né? Talvez aquela margem tenha ficado um pouco grande. Só que esse preview aqui, ele não é o real, né? Às vezes aqui fica diferente. Então vamos testar desse jeito, por enquanto. A letra tá mais pesada, olha, tá bold, né? Aqui não tá, olha, tá mais fininha. Então, fonte. Vou usar o font bold, 700, peso 700. Pessoal, desculpa, aqui de novo ele gerou aqui um... Gerou aqui de novo uma quebra de linha ali com outro experiência incrível de áudio, né? Ok. É isso. Então já temos o peso, já temos aqui o espaçamento. Agora temos um título aqui, olha. Um subtítulo. O que há de melhor em comunicações. Vou aqui colocar agora um outro texto. O que há de melhor em comunicações.
informações. Ponto. Esse texto, ele tá fino, mas ele também não tá mais fino do que esse. Então já vou olhar aqui. Fino que eu digo é o tamanhozinho dele, o peso dele. Diria que ele tá regular, já que eu usei o light para o outro. Já ficou melhor, né? Sim. Agora tem uma outra margem aqui. Essa margem é maior do que a de cima. Então se eu tinha usado a AL, agora eu vou ter que usar XL, né? XL. Só que é só embaixo. Então é margem bottom XL. Margem bottom XL. Vou usar essa. No meu subtitle. Então já criou aqui uma margem, ó. E o meu botão, eu vou colocar o nosso famoso botão. Botão. Nosso botão, ele tá bem diferente, né? Então, vamos começar a ver aqui em botões uma coisa interessante. Eu percebo que quando eu coloco aqui só BTN, ele me gera esse resultado. Então, olha só, já tem o BTN aqui. Já me deu um resultado interessante. O texto, eu quero colocar da mesma cor, né? Que eu percebi aqui, da mesma cor do fundo. Então, eu já sei qual que é aquela cor. É o Cyan Lighter, que tá aqui, olha. E o OutSystems, ele tem lá as classes para colorir o texto, que tem aqui um prefixo de text Cyan Lighter. Olha lá, já pegou a mesma cor. Esse botão eu vou colocar aqui para a página corrente, só para ele parar de dar o erro. E agora vamos fazer um teste aqui, prévio, do que nós já construímos. Percebe também aqui uma coisa que eu já notei? Tem um espaçamento aqui, daqui pro banner, do cabeçalho do menu para o banner e do banner para a listagem de itens. Então essa aqui já publicou, já deu done. Vamos aqui. Percebe, pessoal? Já está próximo, hein? Uma coisa que está diferente aqui é o tamanho dessa fonte. E aqui ele está muito pequeno. O que está dando a experiência é que esse espaçamento aqui é maior. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver se tem alguma classe lá com um typography. O display é o maior. Então, usando as dicas da outra aula, nós vamos começar aqui a criar o nosso CSS. Eu já tenho aqui pronto. Vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Que foi, eu criei aqui a minha classe nova, seguindo o padrão do OutSystems. Se vocês perceberem, eu tenho até aqui a classe do OutSystems, Font Display. E aí, como eu queria que ela fosse maior, eu coloquei aqui um L de Large, também seguindo aqui o padrão do OutSystems, que usa S, M, L, XL. Então, eu vou aplicar aqui essa classe. Essa classe ela tem um font size 48 pixels. Então, eu vou vir aqui no meu elemento title. Aqui. O font size display dele, eu vou simplesmente colocar um L aqui na frente. Vocês percebem que já cresceu ali aquilo. Aqui ele tá um pouquinho espremidinho, mas normal. Vai aparecer lá, tá no tablet, na verdade. Vou colocar aqui desktop. No tablet fica melhor de visualizar, prefiro trabalhar assim. Então, vamos ver como é que ficou. Vou publicar isso aqui. O ideal seria a gente fazer mais coisas para publicar, porque nós sempre geramos uma nova versão. Isso fica lá salvo no servidor, ocupa espaço. Já deu aqui uma experiência maior, mas mesmo assim aqui o espaçamento está muito grande, né? Então, vamos ver qual nós usamos. Foi o L, vou colocar o M, talvez possa ser esse. Já posso, pessoal, vou ensinar vocês a inspecionar o código. Aqui dentro, vamos pegar a nossa
nosso container, aqui no caso a nossa div. Vamos aqui, nós temos o margin bottom L, nós queremos usar a classe. Para adicionar uma classe, eu clico aqui, .cls, vamos usar o margin bottom M. Olha lá, quando eu coloco aqui e começo a pesquisar, ele me pega todas as classes que existem no meu CSS. E eu estou usando o CSS do OutSystems, ele aparece aqui. Tá uma coisa bem mais parecida, né? Já tá mais interessante. Ok. Então eu vou agora colocar aqui outras classes que eu tenho aqui. E vou tratar primeiro do nosso botão. O botão tá bem diferente. Então eu vou atacar ele aqui primeiro. Percebi também que aqui a nossa fonte também ainda continua pequena. Provavelmente nós temos aqui... vou colocar ela como fonte base. Pode ser que seja isso. A gente usou o small ali. Então no meu subtitle, font size base. Regular era o peso, desculpa. Font size base. Talvez heading 6. Já ficou melhor, deve ser esse. Bottom M, bottom S. Bottom M. Ok. Vamos no nosso botão. Eu já criei aqui algumas classes para o botão, para nós não nos estendermos totalmente em código CSS. O intuito dessa aula era mais o posicionamento. Então eu tenho aqui já o display, como eu disse. Eu já tratei ele com a classe .tablet. Na frente de qualquer outra classe que você tenha, o .tablet é para tratar tamanhos de tela de tablet. E o fone para tamanhos de tela de smartphone. Então, eu disse que vai ser 48, o tamanho do título em desktops, 46 em tablets, 44 em smartphones. Também criei aqui a classe BTN Banner. Ou seja, todas as classes BTN que tenham o BTN Banner aqui, todos os botões que tenham BTN Banner marcados vão começar a assumir esse comportamento que eu coloquei aqui. E o evento hover é o evento de passar o mouse em cima, é o pseudoseletor, de passar o mouse em cima aqui do botão e acontecer alguma coisa. Então aqui em botão eu tenho BTN, vou colocar aqui BTN Banner e agora a gente percebe que já começa a ficar mais parecido. Vamos colocar aqui a nossa chamada para ação, que é compre agora. Compre agora. Já começa a ficar com a experiência melhor, né? Mais próxima aqui do que o cliente pediu. Vou publicar, vamos ver o que foi gerado, qual foi o resultado apresentado. Então agora temos a experiência incrível de áudio. Aqui o nosso botão. Esse era o template apresentado pelo nosso cliente. Já temos aqui. Estou percebendo aqui que está um afastamento muito grande aqui, né? Aqui nem tanto. Provavelmente aqui o tamanho aqui da linha. Já vou ajustar isso. Tenho aqui também line height aqui. Vou ver se eu tenho alguma classe aqui para isso. Não tenho, vou criar então. Vou fazer um teste aqui antes de criar, na minha listagem de produtos. Vou pegar aqui o meu elemento, Ah, pessoal, eu imagino que seja isso aqui. Eu fiz uma coisa má aqui, que eu deveria ter criado, vou refatorar esse código, eu deveria ter criado tags HTML aqui.
no caso aqui, vou colocar um H6. Vou jogar esse texto para dentro do H6. Aqui no caso, um título. Vou colocar aqui ele com H2. Então vou colocar aqui que vai ser um título 2. Tags HTML que eu estou criando. Esse line height provavelmente já é padrão do H2. Então percebo que já começa a ficar uma coisa mais intuitiva. E H6. De novo, para apresentar aqui. Ok, agora vamos ver o que acontece. Temos aqui a fonte. Ok. Essa tag está como um spam. E esse aqui do nosso cliente, acredito que seja o H2. É isso. Então percebam. Tem um H2 aqui. E esse não tem. Então, foi refatorado, foi publicado. Vamos ver o que acontece aqui. Já temos aqui uma coisa mais parecida. Agora, exatamente. Diria que aqui a margem ainda está um pouco grande. Vamos aqui chegar no nível de perfeição aqui um pouco maior. Vou testar aqui, vou desabilitar a M, vou testar margem, bottom, S, small. Vou deixar a M mesmo, tá bem próximo do exemplo. Tá ótimo. E assim nós conseguimos fazer com que o nosso template alcance o resultado mais próximo do que o cliente pediu. No caso, esse aqui fomos que nós construímos e esse aqui é o que o nosso cliente pediu. Podemos agora também fazer o teste aqui para a responsividade. Percebemos então que temos esse problema aqui no smartphone. Como nós tínhamos colocado que os nossos elementos da minha Flexbox, elas vão ser disponibilizados em linha, um ao lado do outro, e eles não vão quebrar, então eles vão sempre se permanecer em linha. No smartphone isso tem que ocorrer ao contrário, e o nosso cliente pediu para que a imagem seja colocada acima aqui do nosso título. Vamos verificar aqui para o tablet. Então vocês percebem que aqui tem um espaçamento e aqui não. Então nós vamos tratar isso agora. Para o tablet, eu vou usar aqui uma classe que eu já tenho pré-definida para tratar isso. Que eu tenho o banner, a classe banner. Flex wrap. Isso aqui é para falar que ele vai poder quebrar agora uma linha para outra. Essa classe banner eu vou colocar aqui no meu container banner. Ok. Ele já vai entender agora, com esse código CSS aqui, que quando for para telefone, celular, smartphone, qualquer coisa, a classe banner vai mudar o comportamento, vai ser exibido em coluna, e o que estava à frente vai ser reverse. Vai ficar, em vez de, na hora de empilhar a coluna, ir para baixo, ele vai fazer o reverse e vai para cima. Column reverse. E o wrap ele vai permitir agora que isso descole daqui e vá para cima. Ele possa quebrar a linha. Imagem. Vou colocar essa classe aqui para o imagem, que em tablet vai ter esse espaçamento aqui, que é o espaçamento XL. Nós podemos ver aqui em spacing que XL é 40 pixels. Então eu estou usando a variável do sistema, que é essa daqui, XL, que ela corresponde ao valor de 40 pixels. O padding, quando eu escrevo aqui com 0, 0 são as referências do eixo de vertical, em cima e embaixo do elemento. E a segunda posição
é a esquerda e a direita. Então, eu coloquei que em cima e embaixo não vai ter nenhum no tablet, mas na esquerda e na direita vai ter o espaçamento de 40 pixels. Então, se eu marcar aqui a minha imagem, o meu banner, image, aqui é o meu item, né? O meu flex item, image. Aqui agora, vocês verem, quando eu altero para o desktop, ele está correto. Quando eu altero para aqui, ele já para o tablet aqui, ele já cria um espaçamento lateral. Quando eu venho para o smartphone, ele já quebra aqui em cima. A minha classe image também foi configurada para o fone, para smartphones, dispositivos móveis, que em cima, quando eu uso esses quatro valores em padding, em sentido horário, ele usa em cima, direita, embaixo e esquerda. Então, em cima 0, na direita 0, embaixo L, variável L, que são 32 pixels, e à esquerda 0. Então vocês podem observar que ele cria um espaçamento interno da borda para o elemento de 32 pixels aqui. Então vamos publicar isso. Agora já publicado, percebemos que temos o mesmo resultado do nosso tablet. Vou recarregar a página. Temos o mesmo resultado no smartphone. E no nosso responsivo na nossa tela do computador. É dessa maneira que nós vamos posicionar os nossos itens de forma responsiva dentro das nossas aplicações no OutSystems, usando o nosso framework, o nosso UI Framework. Então, juntando as dicas do último vídeo com desse vídeo, do vídeo de CSS com esse vídeo, vocês agora já entendem aonde buscar informação, como construir o código, como estender esse código, e entendem também que tem que ser feita essa análise. Essa análise, você entendendo o que ser feito antes, você consegue reproduzir. Você também agora vai poder treinar suas capacidades aí de display flex. Você vai conseguir entender que é possível. Agora você também já aprendeu que usando a classe do OutSystems, do UI Framework, .phone, você vai fazer a configuração daquele elemento no seu HTML com um CSS em smartphones, com a .tablet em tablets. Também temos a desktop, mas como você já cria em desktop, você depois faz a do mobile depois. Então, com essas dicas, com esse tutorial aqui, com esse exercício, você já vai ser capaz de fazer praticamente tudo. Veja que com essas duas aulas nós já temos aqui uma tela construída. Poderia ser aqui uma tela de uma aplicação de e-commerce, onde nós temos um banner aqui com uma chamada para ação. Nós temos aqui uma listagem de produtos com um carrossel. Então você percebe que isso tudo foi criado, isso tudo foi proposto usando única e exclusivamente o OutSystems UI Framework, que é o nosso dicionário aqui de tudo que tem criado no OutSystems por padrão já. Não precisamos de criar praticamente nada, só foi preciso aqui adicionar uma ou outra classe específica que foi necessário, porque são coisas que o cliente pediu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu também estou disponível para questões. Pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder aí as questões. Vou deixar para vocês também um exercício que é um site que existe para treinar o Flexbox, que chama Frog Flexbox, e também vou deixar aqui alguns links de consulta para vocês entenderem mais sobre o assunto. O importante é que eu quis passar para vocês aqui o poder do Display Flex, dessas Flexbox, desses Flex Items, dessa caixa flexível para o nosso posicionamento, quando hoje nós falamos de aplicações reativas, que elas estão aí preparadas para ser cross-platform, né? Para estar aí em todos os dispositivos, tanto no seu celular, no seu telemóvel, no seu
tablet e o que for que esteja te acompanhando para você ter acesso à internet e às aplicações. Espero que tenha ajudado e até a próxima, pessoal!